Nos Atos dos Apóstolos, São Pedro disse: Jesus passou pela terra fazendo bem. Alimentou multidões, perdoou os pecadores, perdoou até quem o pregou na cruz. Nos perdoou. Jesus ensinou por palavras, mas nos ensina muito mais pelas suas atitudes. A palavra de Deus, eu posso dizer para você que ela tem pautado a nossa vida, a nossa família, a educação que nós temos dado aos nossos filhos. Certa vez, o meu filho Jonas, ele viveu uma dificuldade quando nós estávamos em uma outra cidade, enfim, todo um processo de adaptação para ele. E nesse lugar, na escola, ele estava vivendo uma dificuldade muito grande ali, de uma adaptação. E ele estava sofrendo. Um dia, eu e ele, os dois, caminhando, comecei a questionar e perguntar para ele como é que ele estava. E ele foi abrindo o coração, foi me contando as coisas do que ele estava vivendo. E eu pude falar para o meu filho que aquilo que ele estava vivendo, que eu, apesar de estar alguns anos já à frente, né, dele, já por ser mais velho, mas quando eu tinha a idade dele, eu tinha vivido uma situação semelhante à dele. E comecei a contar para o meu filho como que com a graça de Deus eu havia superado aquela dificuldade. Fui dando exemplo de uma situação que eu vivi num ambiente de trabalho em que eu estava vivendo a mesma situação dele, de adaptação, de dificuldade, enfim. E eu via que ele foi se interessando, e eu continuei falando, fui falando, até que no final de dar o exemplo, eu entrei com a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, que é essa espada eficaz, né? E entrei ali com a palavra e aí fechou com chave de ouro. E eu dizia para ele: meu filho, no Evangelho está escrito, Jesus diz para nós, né? Vocês não são desse mundo. Vocês vivem no mundo, mas não são dele, não pertencem a ele. Então, o Senhor nos dizendo coragem. Eu fechei com essa palavra e dizia para o meu filho: você é vencedor. Você está nesse mundo, mas você não é dele. E ele pôde entender e pôde assimilar, nos seus 13 anos de idade, ele pôde assimilar essa palavra e toda a força dessa palavra, sabendo que ele vive no mundo, que ele vive no meio de uma sociedade, no meio de tantas pessoas que não pensam necessariamente como ele, mas que ele não pertence a esse mundo, que ele já é, mesmo dessa idade, já pode se considerar, já se deve considerar cidadão do céu. Então, com esse exemplo, a gente pôde superar. E depois ele foi superando tranquilamente. Essa fase de dificuldade passou, também graças à força da palavra de Deus que o sustentou nesse período. Como poderão os filhos serem bons se os pais não dão exemplo? Os pais estão obrigados a dar bom exemplo a seus filhos. Estes, principalmente quando pequenos, imitam tudo o que veem. Santo Afonso de Ligório.